a procura, o meu preço tende, a palavrinha tende, tá, gente? Se ela é maior, o meu preço tende a cair, tá bom? Quando a minha oferta é maior. Quando a minha oferta é menor do que a procura, o meu preço tende a subir. Ok? Então, maior, menor. Menor, maior, tá? Então, aqui eu tenho uma determinada mercadoria onde ela é menor do que a minha procura. Ou seja, a procura aqui é maior por essa mercadoria. Eu não tenho como atender todo mundo. Então, o meu preço tende a subir. Foi o caso do álcool gel, né? Não tinha. Então, o álcool subiu tanto que muitas pessoas não podiam comprar. Quem tinha condições comprou, né? E aqui, nesse caso, quando a minha oferta é maior, eu tenho muita mercadoria no mercado, muita. Então, aquilo vai encalhar ali. Então, o meu preço tende a diminuir. Então, no caso, a minha procura por este produto aqui é menor, né? Então, o preço tende a subir. Então, isso aqui, gente, é só para que você possa entender, né, como funciona a lei da oferta e da procura para o estabelecimento do preço de uma mercadoria, tá bom? Esse é um que eles costumam utilizar, né? Vamos lá, então. Então, aí, feito isso aqui, é tirado o conceito de lei da oferta e da procura. Aí eu te pergunto, lei da oferta e da procura é uma lei? Não, não é uma lei. É o quê? É uma expressão utilizada para representar a influência que a oferta e a procura de um bem tem em seu próprio preço. Ok? Então, repetindo, lei da oferta e da procura, né? Deu o conceito de lei da oferta e da procura. É uma expressão utilizada para representar a influência que a oferta e a procura de um bem tem em seu próprio preço, se ele aumenta ou se ele diminui, para que ele possa estabelecer o preço, ok? Então, aqui a gente fecha a aula 3 e vamos partir, então, para a aula 4. Com isso, eu já estou respondendo um monte de exercícios da revisão aqui, tá? Vamos lá. Aí, na aula 4, eu entro com canais de distribuição, né? O que são canais de distribuição? São os caminhos percorridos pelos produtos até chegarem ao consumidor final. Esses caminhos, gente, ele pode ser longo ou curto. Como assim? De que maneira? Por exemplo, numa distribuição direta, eu coloquei aí, numa distribuição direta, esse caminho, ele é curto. Ou seja, na distribuição direta, ele ocorre o seguinte, o produtor, deixa eu colocar aqui, o produtor vende diretamente ao consumidor final. Então, vamos lá? Agora chegamos na aula 4. Canais de distribuição, tá? Então, vamos lá. Aula 4. Canais de distribuição. Vamos lá. Ele pode ser longos ou curtos. Na distribuição direta, que é um canal curto, ou distribuição direta, na distribuição direta eu tenho aqui, ó, produtor vende diretamente ao consumidor final. Tá? Então, esse aqui é um caminho curto, né? Canais de distribuição são os caminhos percorridos pelos produtores, tá? Lembrando que não são produtores, são produtores. Produtores, tá? São os caminhos percorridos pelos produtos até chegar ao consumidor final.
Então, na distribuição direta, eu tenho o produtor que vende diretamente ao consumidor final. E na distribuição indireta, vamos lá. Na distribuição indireta, o que eu tenho aqui? Eu tenho o produtor, ele vai vender a um intermediário. Esse intermediário aqui, ele pode ser o comerciante atacadista ou o comerciante varejista. E daí vai chegar até o consumidor final, tá? E aí, o produto vai chegar ao consumidor final. Certo? Então, eu tenho aqui o quê? Eu tenho aqui a presença do intermediário na distribuição indireta, por isso que ela é indireta, tá? Esse intermediário aqui, quem seria essa figura aqui? Seria o comerciante atacadista, ou o comerciante varejista, ou de repente passa para o atacadista e depois para o varejista até chegar ao consumidor final, tá? Então o que importa aqui é que existe um intermediário, tá bom? Por isso que ela é indireta, tá? A presença do intermediário, isso aqui é que vai definir a situação aqui, se ela é indireta ou direta, tá? Essa presença aqui do intermediário. Esse intermediário pode ser os dois aqui, ou o comerciante atacadista e varejista, ou apenas um, tá bom? Então, ficou claro isso, né? A distribuição é direta e indireta, ok? Então, a seguir nós temos... Ui, Jesus. Então, aí falei sobre isso, nós vamos ver aqui a importância do comércio. Vamos lá. Então, o comércio é de grande importância pelas inúmeras vantagens que ele oferece, tá? Sabemos que a atividade empresarial, ela visa lucros. O comerciante compra mercadoria por um determinado preço e a revende por um preço superior, tá? Ao que pagou. O lucro do comerciante nas operações de compras e de vendas de mercadorias corresponde à diferença a maior, tá? Corresponde à diferença maior entre o preço de venda da mercadoria e o preço de custo de aquisição dessa mercadoria, né? Deduzidas as despesas com a comercialização, como frete, salários, impostos, né? Tudo que ele tem que agregar. Material de embalagem, bem como outras despesas. Dessa forma, o comércio beneficia a todos. Então, olha só, gente, deixa eu apagar isso aqui. Então, olha só, quando a gente fala que o comércio beneficia a todos, nós temos a seguinte, passa pra gente a seguinte ideia, né? Poxa, encareceu a mercadoria, eu vi a mercadoria em tal lugar, estive de passagem, vi e o comércio encarece. Não é, na verdade, ele encarece por isso, porque ele tem essas despesas que ele repassa para a mercadoria, né? Com transporte, com salário de empregado, tudo isso. Então, mas ele beneficia, porque ele traz até a gente, né, até nós, as diversidades de mercadoria. Então, o comércio, ele faz essa intermediação entre o produtor e o consumidor, que somos nós, né? Então, aqui, eu quero dizer o seguinte,
que o lucro do comerciante, vamos lá, o lucro do comerciante é a diferença essa que tem que ser o quê? A maior, porque se for a menor é o quê? Prejuízo, tá bom? Então, diferença a maior, tá? A maior. Entre o preço de venda, então vamos lá, entre o preço de venda e o preço de custo, tá? Então, ele paga um valor, vende por um bem maior. Lógico, ele tem que ter lucro. Mas aqui ele agregou nesse preço aqui, quando ele vai vender, todas as despesas que ele teve para conseguir aquela mercadoria, tá? Então, ali ele faz para ele poder estabelecer o preço dele. Aí aqui, ó, deduzidas, vamos lá, deduzidas as despesas. Deduzidas as despesas, não as receitas, as despesas. Deduzidas as despesas com a comercialização. Deduzidas as despesas, agora me deu um branco, com a comercialização. Com essa, gente, pelo amor de Deus, me deu um branco. Deduzidas as despesas com a comercialização. Isso acontece com as melhores famílias, com a comercialização. Então, isso aqui, gente, é para que a gente saiba como é que ele vê o lucro dele, tá? O lucro do comerciante, tá bom? Então, é a diferença, porque preço de venda menos preço de custo, tem que ser a maior, porque se for a menor vai ser prejuízo. Deduzidas, não somadas, no caso deduzidas, as despesas com a comercialização, tá bom? Que aí é frete, é pernoite, tá? Deduzidas as despesas com a comercialização. Pronto, seguindo aí. Dessa forma, mesmo assim, a gente ainda está na vantagem, tá? Mesmo ele jogando a margem de lucro dele ali, depois de feito isso aqui, nós ainda estamos na vantagem, né? Porque é inviável que possamos ir no local de origem buscar aquele produto para que tenhamos tudo em casa. Então, mesmo dessa forma, ele beneficia a várias pessoas, que são os produtores, os comerciantes, consumidores e o governo. Vamos lá, de que forma? Qual é o benefício que o comércio traz? Vamos lá. Qual é o benefício que o comércio traz aos produtores? Benefícios, vamos colocar aqui, benefícios. Aos produtores. Ele beneficia aos produtores, ele beneficia aos comerciantes e ele beneficia aos consumidores e ele beneficia ao governo. Então, olha como é que o comércio beneficia a todos, né? Vamos lá, de que maneira ele beneficia aos produtores? Vamos lá. Garante a distribuição de seus produtos, tá bom? O comércio vai distribuir os produtos dos produtores. Aos comerciantes, garante atividade com rentabilidade certa, ou seja, ele vai ter um lucro, né? E aos consumidores, os mais diversificados tipos de empresa por todos os lugares, tá? Tem, digamos, Casa Bahia em tudo quanto é lugar, né? Em todos os estados. A concorrência também, a concorrência aqui, quando você tem, por exemplo, num determinado município ali, a Casas Bahia, o Ponto Frio, a Ricardo, né? Esses tipos de lojas abrindo a concorrência,
é interessante para a gente porque eles vão ter que baixar o preço. Então, quem lucra com isso é o consumidor final, tá? Então, aos consumidores, trazendo a diversidade de mercadorias e abrindo concorrência. E ao governo. O governo, a atividade empresarial, ela faz o quê? Ela gera impostos, né? Uma de suas mais importantes fontes de renda. Então, agora mesmo com essa, né, esse momento que nós estamos vivendo aí difícil da pandemia, eles estão deixando de arrecadar, né? Porque está tudo fechado. Então, beneficia dessa forma ao governo, tá? E aí eu fecho aqui a atividade empresarial, a figura jurídica do comerciante. Qual é a característica dela? É o quê? A intermediação na compra e venda de bens, habitualidade na operação e atividade lucrativa. Então, tendo essas três características, você tem a figura do comerciante, a figura jurídica do comerciante, tá? Intermediação na compra e venda de mercadorias, habitualidade na operação e atividade lucrativa. Então, você que fica caracterizada a figura jurídica do comerciante, tá bom, gente? Então, aqui eu fecho a aula 4 e eu vou falar rapidamente as questões que eu fiz aqui para vocês, tá? Nesse exercício de revisão. Eu coloquei aí para vocês e eu vou, na próxima aula, eu vou conferir essas questões. Mas foram questões que eu já praticamente falei tudo aqui para vocês, né? Dei uma revisada e vocês vão encontrar lá na folhinha essas questões registradas. Na próxima aula a gente entra corrigindo essas questões, tá? Então, até a próxima, tá? E vamos para a nossa segunda revisão, tá? Obrigada pela atenção. Tchau!